Boa tarde, pessoal. Eu sou a Jaqueline Becker. Hoje eu vou apresentar a minha dissertação de mestrado intitulada Avaliação da Viabilidade da Reciclagem de Lodos de Estação de Tratamento de Esgoto e Casca de Arroz para a Produção de Blocos Cerâmicos. Então, vamos começar pela introdução. Então, o aumento populacional, né, ele está relacionado com o aumento do consumo de recursos naturais. Então, a estimativa é que a população mundial em 2050 atinja a marca de 9,7 milhões. Então, sobre o aumento do consumo de recursos naturais, né, a gente fala da água, que é o recurso mais consumido. O aumento de recursos naturais, ele também está diretamente interligado com a maior produção de resíduos, né? A água, após a sua utilização, ela se transforma em esgoto, e o esgoto passa por um processo de tratamento que gera um novo resíduo que é chamado de lodo de esgoto. Então, sobre o lodo de esgoto, ele é produzido nas estações de tratamento de esgoto. Ele tem características que dependem da fonte, do tratamento empregado e do clima. Ele pode ter origem doméstica, industrial, de infiltração ou pluvial. No geral, ele possui um elevado teor de água e matéria orgânica e pode conter metais pesados e patógenos, a depender da sua origem. E no Brasil, né, existe uma carência de serviços de saneamento, né, e a estimativa é que, com o passar dos anos, serão construídas novas estações de tratamento de esgoto e, consequentemente, nós teremos um volume maior desse lodo. E devido às características desse lodo, né, a gente precisa dar uma atenção especial à destinação final dele. No geral, ele é incinerado, ou ele é disposto em aterros, ou ele é utilizado na agricultura, né? E aqui no Brasil, em específico, o Brasil descarta os lodos tratados ou não em aterros. Então, devido ao seu risco ambiental, né, a disposição correta ela pode gerar impactos negativos para o meio ambiente. Se esse descarte ele acontece, né, no mar, ele pode causar alteração do ecossistema e a bioacumulação de metais e compostos tóxicos. Se essa disposição incorreta acontece no solo, ela pode causar um risco de contaminação por elementos tóxicos e patógenos. E se ele é descartado em aterros irregulares, pode acontecer a contaminação de águas superficiais e subterrâneas. Por esse motivo, então, houve a implementação de políticas ambientais nos últimos anos. Aí a gente destaca a Lei 11.445, que fala sobre as diretrizes nacionais para o saneamento, e também a Lei 12.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É nessa política onde está estabelecida a forma que o país deve gerir os seus resíduos. Também essa política incentiva que as empresas de saneamento façam o descarte do lodo em aterros sanitários, e ela também, né, ela promove e incentiva que as empresas de saneamento façam a reciclagem desses resíduos. Ou seja, né, a gente vê a importância de reciclar resíduos, né, para produzir novos materiais. Então, atualmente, né, o lodo de ET, ele já é utilizado na agricultura, ele pode ser usado como bioflocculantes, também pode ser usado para produção de adsorventes, e ele também pode ser utilizado na construção civil. Em específico, também pode ser utilizado na indústria de materiais cerâmicos. A indústria de materiais cerâmicos tem um potencial de reciclar resíduos, porque é uma indústria que tem um elevado consumo de matérias-primas não renováveis, né, que é o caso das argilas. Além disso, na indústria de materiais cerâmicos tem a possibilidade de empregar resíduos e subprodutos com pouco ou nenhum beneficiamento, né? E aí entra o lodo de ET, né? Por que é interessante a gente utilizar o lodo de ET junto da indústria de materiais cerâmicos? Através dessa utilização, a gente consegue reduzir custos de disposição e também a gente reduz a contaminação, o risco de contaminação ambiental, caso esse lodo seja descartado em um local incorreto. E também, né, através dessa incorporação de lodo de ET, a gente consegue produzir materiais mais sustentáveis. A indústria de materiais cerâmicos ela tem potencial de absorver outros resíduos e subprodutos, né, como é o caso das biomassas. O estado do Rio Grande do Sul, ele é o maior produtor de arroz do Brasil. Ele produz, em média, 11 milhões de toneladas por ano, né? E do beneficiamento desse arroz é gerado um novo subproduto, que é a casca de arroz. E, em média, é produzido mais de 2 milhões de toneladas de casca de arroz anualmente. Então, falando um pouquinho sobre a casca, né? A casca ela tem um alto poder calorífico, né? Porém, quando ela é utilizada para essa finalidade, a gente acaba gerando um outro problema, que é a cinza da casca de arroz. A casca, no geral, ela tem a presença de sílica, né? Que varia de
de 15 a 20%, e a composição química dela é variável em relação ao clima, ao solo, ao lugar onde essa casca é produzida. Atualmente, ela é utilizada para a produção de cimentos, né, como material pozolânico, e ela também pode ser utilizada na indústria dos materiais cerâmicos. Na indústria dos materiais cerâmicos, ela pode ser utilizada tanto como combustível durante o processo de secagem e queima, e ela também pode ser utilizada para compor as misturas junto com as argilas, né. Quando a gente vai procurar estudos sobre, a gente vê que grande parte dos estudos utiliza a casca de arroz na forma de cinza, né? Só que do ponto de vista de reprodução por parte da indústria, essa transformação da casca de arroz em cinza pode ser uma dificuldade, né? Pode ser um impeditivo para essa aplicação. Então, utilizando a base de dados da Scopus e o software Vosvier, a gente fez um mapa onde a gente pesquisou as palavras-chave lodo de esgoto, reciclagem e materiais. Aí a gente encontrou 1.165 documentos, a gente pode ver que existem aplicações como biossólidos, como a dissorção, e também a gente achou tópicos relacionados a materiais de construção civil, que é o nosso enfoque, né? Quando a gente pesquisa as palavras-chave lodo de esgoto e materiais de construção, a gente vê que o lodo ele já é aplicado para a produção de concreto, de cimento, e também cerâmicas, e dentro das cerâmicas, as cerâmicas vermelhas, que é o objetivo, que é o alvo do nosso trabalho. Nessa pesquisa, a gente achou 687 documentos. Quando a gente pesquisa lodo de esgoto cerâmica, né, a gente encontra vários tipos de cerâmica, e isso inclui as cerâmicas vermelhas, que é o que nós produzimos nesse trabalho. A gente achou 469 documentos. Aí também a gente pesquisou casca de arroz e cerâmica, e a gente vê que tem 495 documentos que tem essas palavras-chave. Aí a gente vê que tem diferentes tipos de cerâmicas, e uma coisa que vale a pena mencionar, né, que grande parte desses trabalhos usam ali a casca de arroz na forma de cinza, como eu comentei anteriormente, né. Só que o processo de transformar a casca de arroz em cinza, né, exige um esforço maior. Quando a gente pesquisa lodo de esgoto, casca de arroz e tijolo, e bloco, né, tijolos, a gente achou só 4 documentos, e nem todos os documentos têm relação, né, com o objetivo desse trabalho. Então, a gente pôde perceber, né, que existe uma carência grande sobre a incorporação de lodo de ET e da casca de arroz para a produção de blocos cerâmicos. Então, né, a inovação desse trabalho está em empregar 2 lodos de ET de diferentes origens, né. Esse trabalho é uma continuação de outros trabalhos que já foram executados pelo grupo de pesquisa. Então, a ideia é que a gente veja se a metodologia empregada pode ser utilizada para lodos com diferentes origens. A outra inovação também desse trabalho está em estudar o efeito da adição do lodo de ET e da casca de arroz in natura, né, para a produção de cerâmica vermelha. Cabe ressaltar, né, que uma das empresas parceiras desse projeto já utiliza a casca de arroz para a produção de blocos cerâmicos, então também tinha esse interesse em descobrir mais a fundo qual era o efeito. Então, essa utilização, né, ela é positiva tanto para a empresa que gera o resíduo, porque diminui os custos da disposição e também o impacto da disposição, né, e é uma forma da empresa valorizar o resíduo produzido. Também é benéfico para a indústria dos cerâmicos, né, porque terá um menor consumo de matérias-primas, vai conseguir utilizar resíduos com pouco ou nenhum beneficiamento, e, consequentemente, né, irá produzir um tijolo mais sustentável e com desempenho satisfatório que atende os requisitos das normas. Então, os objetivos. O objetivo geral foi avaliar o efeito da adição de 2 resíduos industriais, que são os lodos de ET e a casca de arroz com pouco ou nenhum beneficiamento, na composição de blocos de cerâmica vermelha conformados por extrusão. Em relação aos objetivos específicos, né, o primeiro foi avaliar a influência do teor de umidade e a temperatura das misturas das argilas durante a extrusão nas propriedades físico-mecânicas da cerâmica produzida. O segundo objetivo foi avaliar a influência da utilização de 2 lodos de ET de diferentes origens, incorporados separadamente à mistura de argilas, e determinar as características físico-químicas, ambientais, microestruturais dos blocos produzidos. E o último objetivo específico foi otimizar os teores de adição de um lodo de ET e casca de arroz in natura para a produção de blocos cerâmicos que atende aos requisitos e às especificações das normas brasileiras. Então, os resultados vão estar apresentados dessa forma. O primeiro objetivo corresponde aos ajustes de parâmetros que a gente fez para a produção. O segundo objetivo está relacionado com o artigo 1 e o terceiro objetivo com o artigo 2. Sobre a metodologia,
Falando primeiramente sobre a geometria de extrusão escolhida, então nós produzimos no laboratório um bloco cúbico maciço com 30 milímetros de aresta. Esse bloco foi definido baseado no bloco cerâmico com paredes externas, que é citado na NBR. Esse bloco ele tem aproximadamente 20 milímetros de espessura de parede, então a gente quis simular o comportamento do material. Além disso, também essa geometria ela foi definida baseado em estudos anteriores do grupo de pesquisa que utilizaram outras geometrias. Porém, quando a gente utilizou essas outras geometrias, a gente percebeu que os resultados tinham uma variação maior. Então, a ideia foi simplificar a geometria de extrusão para conseguir avaliar o efeito da incorporação dos resíduos e não a influência da geometria extrudada. Então, primeiramente, foi feita a coleta, né, dos lodos, do blend de argilas e da casca. Elas passaram pelo um beneficiamento simples, né, os lodos eles passaram pela acatação para tirar resíduos de folhas e plásticos e algum lixo. Também eles passou pelo processo de secagem. A casca de arroz também passou por um processo de secagem simples. Posteriormente foi feita a caracterização das matérias-primas. Sobre as formulações, né, estudadas nesse trabalho, o primeiro artigo, então, foi utilizado 2 lodos de esgoto, né, o percentual de substituição variou de 0 a 10%, totalizando 11 sistemas. O segundo artigo foi utilizado um lodo e a casca de arroz. O lodo ele foi utilizado em teores de 0 a 6% e a casca de arroz de 0 a 5%, totalizando 7 sistemas. Sobre os ajustes dos parâmetros de produção, né, a gente percebeu, né, que durante o processo de extrusão é muito importante que as características da massa da argila, né, sejam constantes. Porém, dentro dessas características a gente fala sobre a composição, o grau de moagem e o teor de umidade, né? Porém, nem todas essas características a gente consegue ter o controle no laboratório. E durante o processo de extrusão, né, a gente pode perceber que acontece o sobreaquecimento da máquina, da extrusora, e esse aquecimento, né, ele não é positivo porque pode causar uma variação da plasticidade das argilas. Então, dessa forma, a gente visou ter um maior controle dessa parte do processo, porque era a parte que a gente conseguiria controlar no laboratório, que é o teor de umidade. Então, a gente realizou uma extrusão preliminar, né, para definir parâmetros que seriam utilizados para as etapas seguintes. Então, a gente realizou a extrusão, a gente aferiu diferentes temperaturas da massa argilosa, e em cada temperatura a gente fazia a coleta de um pedaço da massa para fazer o cálculo da umidade. Então, a gente produziu esses blocos passaram pelo processo de secagem e queima. Então, o objetivo dessa extrusão foi avaliar a influência da temperatura de extrusão e do teor de umidade extrudado em algumas características dos tijolos. Sobre o processo de produção, né, a primeira etapa consiste na mistura. Foi utilizado um misturador com capacidade de 40 litros e velocidade de 35 RPM. Cada mistura teve duração de 10 minutos a cada 15 quilos. Sobre a umidade de extrusão, no artigo 1 ela foi de 28, mais ou menos 1,8, e no artigo 2 de 27, mais ou menos 0,8. Então, o ajuste da umidade é feito no momento da mistura. Sobre a extrusão, a gente utilizou uma extrusora laboratorial Varvalho, modelo 1, com diâmetro de parafuso de 115 milímetros, 35 RPM e com vácuo de 150 milímetros de mercúrio. O corte, a gente utilizou um gabarito em formato cúbico de 30 milímetros, né, que foi esse da foto. E o corte a gente realizou, né, com uma espécie de guilhotina para que os blocos saíssem do formato correto. A secagem está dividida em 2 etapas. A primeira etapa foi uma secagem em temperatura ambiente, por onde os blocos ficaram por 48 horas. Posteriormente, eles foram secos na estufa 12 horas a 60 graus e 12 horas a 100 graus. Sobre a queima, né, a gente utilizou uma taxa de aquecimento de 0,85 graus por minuto e um patamar de 900 graus por 3 horas. E também ele passou por um resfriamento lento, que teve a taxa de resfriamento de 1,5 graus por minuto. Então, sobre as propriedades avaliadas, né, no artigo 1 a gente avaliou resistência à compressão, retração linear, absorção de água, densidade aparente, fluorescência, lixiviação, solubilização e análise microestrutural. No artigo 2 a gente avaliou essas primeiras 5 propriedades. Sobre os resultados, primeiramente falando sobre a etapa dos ajustes dos parâmetros de produção, né,
que a gente tem os resultados de resistência à compressão, a resistência médias foram bem semelhantes, como vocês podem ver aqui no gráfico B. O valor ele variou de 11,8 a 13,2. Contudo, quando a gente olha na parte de cima do gráfico, que é o gráfico A, né, a gente consegue ver a diminuição do módulo de Weibull com o aumento da temperatura, né? Na menor temperatura avaliada, o módulo era 12,5 e na maior temperatura avaliada ele caiu para 6,5, né? Esse menor módulo, ele indica, então, uma menor confiabilidade dos resultados, né? Já que a gente utilizou a mesma formulação. A única coisa que variou foi a temperatura estudada. Então, para a mesma formulação, a gente acabou obtendo diferentes resultados. Quanto à umidade de extrusão, né? O aumento da temperatura da mistura durante a extrusão diminuiu a umidade de extrusão, né? Como já era esperado. E essa diminuição da umidade, né, ela não é interessante porque ela acaba mudando a plasticidade da mistura, né, isso vai acabar afetando a extrusão, pode até inviabilizar a extrusão, e, consequentemente, quando a gente muda a umidade, né, a gente pode estar afetando a qualidade da peça extrudada. Em relação à retração linear, né, a gente não conseguiu relacionar a temperatura de extrusão com a retração linear, todas as retrações apresentaram um valor bem parecido. A única coisa que a gente pode ressaltar é que na temperatura mais alta de extrusão da massa aconteceu um inchamento após a queima, que aí resultou numa retração linear total menor. Então, para os outros sistemas, a gente utilizou a temperatura máxima de 34 graus para que a gente tivesse um maior controle desses parâmetros. A gente também teve que fazer um ajuste nos parâmetros de queima, né? Isso foi necessário ajustar a curva de aquecimento da queima. Isso foi devido à presença da matéria orgânica e da geometria do bloco estudado. Então, a gente fez testes, né, com um bloco que tinha 10% de substituição de lodo, e a gente pôde perceber que nas primeiras curvas de aquecimento surgiu, né, um defeito conhecido como coração negro. Esse defeito ele acontece devido ao gradiente de temperatura que existe entre a superfície e o centro do bloco, que isso acontece a fusão parcial prematura da superfície, que acontece antes da degradação térmica dos compostos orgânicos e dos carbonatos situados dentro do bloco, né? Então, basicamente, né, a fase líquida, ela sela os poros da superfície, né, e não permite que os gases sejam liberados. Não permite que os gases sejam liberados durante a degradação térmica dos seus compostos, né? E nesse processo acontecem reações de oxirredução, levando à formação do óxido ferroso e da fuligem, que é isso que promove essa coloração mais escura, né? E o coração negro ele acaba afetando as propriedades dos blocos produzidos. Então, a gente adaptou o processo de queima até chegar na taxa de aquecimento que eliminava esse problema, que foi a taxa que eu já falei anteriormente, 0,85 graus por minuto, e o patamar de 900 graus por 3 horas, né? Acabou que a gente acabou aumentando a duração do ciclo de queima, né? Porém, quando a gente comparou com o tempo de ciclo de queima que é aplicado pela indústria parceira, né, a gente percebeu que era um tempo similar. Então, a duração ficou similar com o que já é aplicado na indústria. Sobre os resultados do artigo 1, primeiramente vamos falar sobre os materiais, né, sobre os lodos de esgoto, que são denominados SS1 e SS2. Os dois lodos, eles são de EDs que estão localizados na cidade de São Gabriel, Rio Grande do Sul. Eles são provenientes de esgoto municipal. O primeiro lodo, ele é de uma ET que atende 12 mil habitantes, o segundo lodo é de uma ET um pouco menor que atende 1.000 habitantes. A coleta aconteceu em pontos espaçados no fundo do tanque. Quando a gente recebeu o lodo, então a gente fez o processo de catação para separar o lixo grosseiro. E também, posteriormente, o lodo ele foi destorroado e foi armazenado em recipientes lacrados. Sobre o blend de argilas, né, as jazidas dessas argilas elas estão localizadas em Santa Maria e em São Pedro do Sul. O blend ele é composto de 3 argilas. A coleta a gente já fez na indústria de materiais cerâmicos após a mistura. E quando a gente pegou a argila, né, ela já tinha passado pelo processo de maturação. Aqui a gente tem o MEV dos dois lodos. A gente pode ver que os dois lodos eles têm partículas porosas, irregulares e heterogêneas. Sobre a composição química das matérias-primas, né, os dois lodos, como vocês podem ver, têm uma composição química bem parecida. E
Eles e as argilas são compostos basicamente por dióxido de silício, óxido de alumínio e óxido de ferro. Isso corresponde a 60% a 85% da composição química desses materiais. Em relação às propriedades físicas, né, a gente destaca aqui a perda ao fogo e a matéria orgânica presente nos lodos, que tem um valor significativo. Sobre a densidade, né, a gente pode ver que tem as argilas e os lodos têm uma densidade parecida, que a gente tem informações do tamanho de partícula e superfície, que a gente pode ver em superfície específica, eles têm uma diferença. Também foi realizado o limite de liquidez, plasticidade e índice de plasticidade para as argilas. Sobre a análise ambiental dos materiais, né, quanto ao teste de lixiviação, todos os 3 materiais, os lodos e as argilas, atenderam aos limites propostos pela norma. Contudo, né, quanto ao ensaio de lixiviação, a gente pode ver que teve alguns elementos que ficaram acima do limite proposto pela norma, né? Isso não só os lodos, ali vocês podem observar que as argilas também apresentaram acima do limite, que é a questão do alumínio, do cromo e do manganês. E de acordo, né, com o resultado desse ensaio, né, os lodos eles recebem a classificação classe 2A não inerte. Sobre a análise mineralógica e termogravimétrica dos lodos, a gente pode observar que tem a predominância de quartzo. Ali embaixo na descrição, né, dos minerais, a gente pode ver que o lodo 1 e o lodo 2 compartilham de alguns minerais em comum, e também tem alguns minerais que têm um lodo e não tem no outro. Sobre a análise termogravimétrica, a gente consegue ver que os picos, né, que estão até 150 graus, eles estão associados à perda de água livre. Os picos intermediários têm relação com a desidroxilação de compostos minerais, e o pico de 932, que é do lodo 1, ele está relacionado com a descarbonização da aragonita. Sobre as argilas, né, a gente pode ver também, né, que tem a predominância de quartzo, que também está listado os outros minerais que foram identificados. Sobre a análise termogravimétrica, até 150 graus também, esse pico está relacionado à perda de água livre, e o outro pico está relacionado com a desidroxilação de alguns minerais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a caracterização dos blocos cerâmicos produzidos. Aqui tem algumas fotos só para exemplificar. Primeiramente, né, sobre o ensaio de resistência à compressão, a gente pode perceber que é esse B que está com um vermelhinho em volta. As resistências médias e os desvios padrões também foram bem semelhantes, né, foi de mais ou menos 13, mais ou menos 2. Olhando agora a parte do gráfico A, as resistências características da compressão, elas variaram de 10,8 a 15,8, né, e o módulo de Weibull também variou de 7 a 13,8. A gente também não conseguiu associar, né, o aumento da substituição de lodo com alguma variação no módulo de Weibull. Então, vocês podem ver que os sistemas que empregaram 10% de lodo tiveram um módulo de Weibull bem satisfatório, acima de 10. Sobre a absorção de água, ocorreu o aumento da absorção de água com a adição dos lodos, né? Podem ver que esse aumento foi bem proporcional. E apesar do aumento, né, os valores obtidos eles estão dentro dos limites que estão estabelecidos pela norma, que são essas linhas horizontais. Sobre a densidade aparente, né, os valores de densidade eles diminuíram com a adição do lodo, né? Como vocês podem ver, o maior valor obtido foi para o sistema de referência que não emprega lodo. Essa redução ela chegou de 7 a 8% nesses sistemas que empregam 10% de lodo. E essa diminuição, né, ela está correlacionada com a presença da matéria orgânica, que durante o processo de queima libera gases e aumenta a porosidade do bloco. Quanto aos resultados de eflorescência, né, foi identificada uma leve fluorescência em todos os sistemas. Nos sistemas que utilizam o lodo SS1, eles foram mais aparentes, como vocês podem ver que está destacado. Esse lodo ele apresenta um maior teor de sais solúveis, né? Então tem correlação com isso. As eflorescências elas se manifestaram mais nas bordas, né? E em alguns ali um pouco na superfície, e também foi mais evidente nos que têm maior teor de lodo.
Uma das formas de reduzir o surgimento de fluorescências é através do emprego de temperaturas mais elevadas durante a queima, né? Isso vai reduzir a suscetibilidade à fluorescência, porque a microestrutura do bloco ela vai estar mais densa e com menor absorção, né? Outra forma de também melhorar seria utilizando outro tipo de argila, né? Que não era algo que estava no nosso alcance. Sobre os resultados de retração linear, né, a gente conseguiu ver que não existe uma correlação direta entre a retração linear e a presença do lodo. A retração média foi de 9, mais ou menos 61. A gente pôde observar que alguns sistemas eles tiveram um inchamento após a queima, que são esses que estão destacados. Esse inchamento também ocorre devido aos gases liberados durante o processo de queima, né? O controle da retração, né, ele é importante porque a retração pode causar deformações nos blocos. E só para destacar que isso não aconteceu nos nossos blocos produzidos, né, nenhum sistema apresentou deformações significativas e nem deformações que impedissem a aplicação, né. Aqui tem uma foto, exemplo dos bloquinhos que a gente produziu. Esses aqui até foram, a foto é após a extrusão, após a secagem e após a queima. Vocês podem ver que eles não têm deformações. Sobre a microscopia eletrônica de varredura, né, a gente conseguiu ver que a matriz cerâmica ela é bem similar nos sistemas que tem sem lodo e com lodo. Isso se correlaciona também com a análise de EDS, né, as imagens elas não mostraram uma diferença clara entre as distribuições de silício, alumínio e ferro. Contudo, né, a gente conseguiu ver que a presença de cálcio, potássio e magnésio nos sistemas, né, esses elementos ele acabam favorecendo a formação de fluorescência. Quanto à análise ambiental, foi feita análise ambiental, então, para o sistema de referência, para o sistema que substitui 6% e 10%. A gente pode ver que no ensaio de lixiviação, todos os elementos analisados ficaram dentro dos limites propostos pela norma. Quanto ao ensaio de solubilização, né, a gente pôde ver que a inserção de lodo na cerâmica imobilizou e encapsulou vários elementos na cerâmica, elementos que estavam solubilizando anteriormente. Então, a gente consegue ver aí que alumínio, ferro, manganês e zinco ficaram dentro dos limites propostos pela norma. Somente o cromo ficou com um valor acima do limite da norma, mas também cabe destacar que a argila sozinha já estava solubilizando esse material acima do limite da norma. Também é importante atentar, né, quanto ao chumbo, né, ele não foi identificado, mas ele é facilmente volatilizado durante a queima, devido à sua alta pressão de vapor, então é preciso dar uma atenção especial ao chumbo. Quanto aos resultados do artigo 2, foi realizado, então, o ensaio de caracterização de materiais, né, só relembrando, no segundo artigo a gente usou o lodo SS1, esse lodo é do MIT localizado em São Gabriel. A caracterização desse lodo foi feita por um estudo anterior do grupo e também a caracterização foi apresentada anteriormente. A gente utilizou o mesmo blend de argilas, né, então os resultados já foram também apresentados anteriormente. Sobre a casca de arroz, a gente utilizou a casca de arroz in natura. Ela foi coletada também na empresa de materiais cerâmicos, que já utiliza a casca de arroz em suas formulações. Ela teve uma umidade inicial de 9,78%. Então, a gente fez a secagem e, posteriormente, a gente armazenou essa casca em sacos herméticos. Sobre os ensaios de caracterização dos materiais, aqui a gente tem algumas propriedades, como o teor de cinza e a densidade aparente, né? E algumas propriedades da casca de arroz, elas foram obtidas utilizando o software ImageJ. Então, aqui a gente pode ver a fotografia que foi realizada para fazer a análise, né? A gente utiliza um parâmetro de referência, que a gente saiba a escala, que no caso foi esse clipe, que está ali no cantinho da foto. Sabendo a dimensão da escala ali, o software consegue fazer os cálculos para definir, né, o diâmetro maior, o diâmetro menor e a área, né? Então, para transformar essa foto em A na foto B, né, é feito ajustes de contraste, brilho e sombra, para que a foto fique numa forma que o programa consiga processar essas informações. Quanto aos resultados de resistência à compressão dos traços com lodo e casca, a resistência à compressão característica ela variou de 11,1 a 15,1 e o módulo The Weibull de 7,3 a 12,3.
Também não teve correlação com o aumento de resíduos e a diminuição do nódulo. A gente pode observar, né, que o nódulo ali onde tem a maior substituição de resíduos ali ficou em 9,9. A resistência à compressão também foi semelhante, ela foi de mais ou menos 12 mais ou menos 2, e isso atende aos requisitos propostos pela norma, tanto para a utilização como bloco estrutural, como de vedação. A casca de arroz, né, acaba agindo como um formador de poras e junto com a matéria orgânica do lodo que é liberado durante a queima, isso pode afetar algumas propriedades, né, o que não foi o caso da resistência à compressão, porque a gente não conseguiu observar uma correlação direta entre o aumento de resíduos e a diminuição da resistência. Sobre a retração linear, né, a retração linear média foi de 8,7. Alguns sistemas eles apresentaram um inchamento após a queima, né, resultando numa retração total menor por esses sistemas que estão listados, né, mas de forma geral a gente pôde perceber uma redução da retração nos sistemas com casca, que, né, isso pode ser explicado pela redução das argilas nos sistemas, né, ou seja, houve uma menor disponibilidade dos produtos da fase fundida. O menor valor de retração obtido foi para o sistema que emprega 6% de lodo e 2% de casca. Esse valor foi 8% menor do que o valor de referência, que não emprega nem lodo nem a casca. Sobre a densidade aparente, a gente também observou a diminuição da densidade aparente da cerâmica, né? Justamente porque eu falei anteriormente que a casca ela age como formador de poros durante a queima, né? Porque acontece a combustão da casca durante o processo de queima. Uma forma de também melhorar esse comportamento é utilizando a casca de arroz na forma de cinza, que é o que muitos estudos fazem, né? Só que aí entra na questão de reprodução por parte da indústria, que pode ficar prejudicada. E também, né, a gente consegue melhorar essa propriedade através da utilização de uma temperatura de queima mais elevada. Sobre a absorção de água, né, a absorção de água aumentou com a adição dos resíduos, né, esse aumento chegou a 22% no sistema que mais empregou lodo e casca de arroz. Apesar desse aumento significativo também, os resultados atendem aos requisitos da norma, que são essas linhas horizontais. A decomposição, então, da casca, né, e a presença da matéria orgânica do lodo, né, influenciou na formação dos poros. Sobre o índice de absorção inicial, né, ele também aumentou 29% em relação ao sistema de referências. O índice de absorção inicial, né, ele mede a quantidade de água absorvida por capilaridade, e esse índice ele é importante porque ele influencia nas condições de hidratação, né, da argamassa que vai estar em contato com o bloco cerâmico produzido. Sobre a eflorescência dos sistemas, as eflorescências também foram pontuais nas arestas e foram mais significativas nos sistemas que mais empregaram lodo, que foi de 6%. Isso tem correlação com a porosidade, né? O lodo, esse lodo ele tem a presença de compostos, né, que favorecem a formação de eflorescência, né, então isso pode ser explicado. Além disso, né, a casca de arroz ela possui sílica e ela, de certa forma, atua como um enchimento, substituindo os elementos que possuem sais solúveis, né, por isso que as eflorescências desses sistemas não foram muito significativas. Sobre as conclusões. Então, os lodos de ET, né, e os blends eles são compostos principalmente por silício, alumínio e ferro. Os lodos eles possuem também uma elevada quantidade de matéria orgânica, né, e perda ao fogo. Os lodos são compostos principalmente por quartzo, caulinita, goetita e muscovita. Além disso, também cada lodo teve as suas particularidades e seus outros elementos encontrados. Os lodos eles são classificados, então, como resíduo não perigoso classe 2A, não inerte, e quanto aos testes de lixiviação, né, eles não apresentaram risco ambiental, atendendo aos limites que estão especificados na norma. Já quanto à solubilização, né, o lodo 1 ele apresentou valores maiores para os seguintes elementos ali que estão listados, né, e já o lodo 2 ele solubilizou outros elementos. Aí cabe ressaltar também, né, que o blend de argilas ele também não lixiviou metais pesados, porém, ele apresentou solubilização de alguns elementos. O lodo de ET ele provoca modificações nas propriedades dos blocos cerâmicos, né? A gente pode ver a redução da densidade aparente e o aumento da absorção de água. O lodo de ET, ou seja, ele
altera a microestrutura da cerâmica produzida, né? Pois, de modo geral, as formulações que empregam lodo elas são mais porosas do que os sistemas de referência. Também a gente observou, né, que a presença de cálcio, potássio e magnésio, através da análise do EDS, que juntamente com a porosidade, né, ela acaba favorecendo a formação de eflorescência nos blocos. Do ponto de vista ambiental, então, a inserção de lodo de ET na massa de argila ela promoveu um encapsulamento e a imobilização de vários metais que anteriormente estavam solubilizados. A casca de arroz ela age, né, como uma formadora de poro, juntamente com o lodo de ET, devido à matéria orgânica presente, e que durante o processo de queima libera gases, né, que acabam influenciando em algumas propriedades dos blocos. A incorporação de lodo e casca de arroz, ela reduz a densidade aparente e aumenta a absorção de água das amostras. A casca de arroz, ela também, né, contribui com a redução da formação de eflorescências, porque ela possui um alto teor de sílica e ela atua, né, substituindo os materiais que possuem sais solúveis que iriam influenciar na formação de eflorescência. A inserção desses dois resíduos, a massa argilosa, não provocou efeitos negativos na retração linear e na resistência à compressão, né? A casca promoveu a redução da retração linear total, devido a essa menor disponibilidade das argilas nas formulações. E quanto à resistência à compressão, né, e os valores de módulo de Weibull estão dentro dos limites estabelecidos para a norma, podendo ser aplicado tanto como bloco estruturais como de vedação. Sugestões, né, para trabalhos futuros. Uma das sugestões seria empregar diferentes temperaturas de sinterização, né, para ver o efeito dessas temperaturas nas propriedades. Também realizar um teste industrial para que possa comprovar que os teores que nós utilizamos no laboratório de fato funcionam na indústria. Também seria interessante avaliar outras propriedades mecânicas e também as emissões liberadas durante o processo de queima. Também ajustar os teores de lodo e argila para otimizar a fase vítrea, para avaliar os efeitos do lodo durante a queima. Também seria interessante avaliar o desempenho térmico e acústico desses tijolos que nós produzimos. E também validar o comportamento com uso tanto como argamassa de revestimento como de assentamento. Então, eu deixo o meu agradecimento a todos os laboratórios que contribuíram para o desenvolvimento dessa pesquisa. Agradeço a CAPES, a Universidade Federal de Santa Maria, ao PPGEC, a FATEC. Agradeço o apoio das empresas que foram parceiras desse projeto, que é a São Gabriel Saneamento e a Paulus e Blocos Cerâmicos. E, por último, mas não menos importante, né, agradeço ao GEMASC por todo o apoio, por toda a ajuda no laboratório. Sem o apoio de cada pessoa do grupo, essa pesquisa não seria possível. Então, agradeço.